6h33, meia-noite 33 aqui em Doha, Catar, o país da Copa. Hora de falar da seleção brasileira que venceu a Suíça hoje, 1-0, um golaço do Casemiro, com um passe com açúcar e afeto do Rodrigo, um primeiro passe do Vini, quase que eu achei que era gol do Real Madrid, mas era da seleção. Ganhamos a segunda e já estamos classificados. Então vamos voltar com a equipe do jogo. Toda a rapaziada comigo ainda. Cirilo, o Wellington, Edu Panzi. Começo contigo, viu, Cirilo? Boa noite. E aí, Léo Figueiredo, grande abraço pra você. Alô, amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. Estamos de volta, ainda aqui no estádio 974, com a repercussão da vitória da seleção do Brasil. 1-0 contra a Suíça, um golaço do Casemiro na reta final, ali últimos 10 minutos de bola rolando. Tô aqui com o Edu Panzi, com Álvaro Damião. Daqui a pouco eu chamo o Wellington Campos também pra gente falar mais da seleção brasileira. Panzi, como você percebeu essa vitória, o tamanho desse resultado do Brasil contra a Suíça, um jogo que foi duro. Hoje o Tite não teve pela primeira vez o Danilo e o Neymar, optou por começar com o Lucas Paquetá armando, com o Fred no meio campo, e no sistema defensivo o Militão foi a opção, com o Dani Alves não sendo utilizado nem no decorrer da partida. E aí, Panzi, tudo bem? Tudo bem, Cirilo, um abraço para quem tá ligado na turma do Bate-Bola. Eu acho que a ausência do Neymar foi a mais sentida e o substituto do Danilo, o mais polêmico, né? A escolha pelo Militão. Depois o Tite explicou na entrevista coletiva, muito mais pela parte física do que qualquer outra coisa, a explosão do Militão. Mas foi um jogo muito difícil, né? Jogo complicado. A Suíça tem uma defesa muito bem montada, muito bem organizada, jogadores de qualidade lá na frente. Embolou fez um ótimo jogo, ele é muito perigoso, é um centroavante que não fica parado. Ele não deixava com que os zagueiros do Brasil tivessem liberdade na saída de bola, e o Brasil teve muita dificuldade de jogar pelo lado do campo. No segundo tempo mudou a estratégia, ao invés de circular a bola com toques curtos, o Brasil começou a fazer mais bola longa, diagonal com bola longa, buscando os pontas. Mas o que eu acho que a chave do jogo que fez o Brasil vencer a partida foi o encaixe na marcação na saída de bola da Suíça. A defesa bem organizada, você desmonta quando você rouba a bola no seu campo de ataque e pega essa defesa desorganizada. O Brasil fez isso algumas vezes, melhorou na segunda etapa e o gol surgiu de uma jogada do Real Madrid, né? Por que não dizer do Real Madrid, apesar do Casemiro não estar mais lá? Vini Júnior, Rodrigo num passe espetacular e uma finalização de atacante do primeiro volante da seleção. O jogo está apertado, o adversário está fechado, o primeiro volante é fundamental. Aí o Brasil ganhou o jogo com o gol de Casemiro. Vitória difícil, mas uma vitória que dá ao Brasil uma confiança muito grande. Vencemos 2 europeus nos 2 primeiros jogos de Copa do Mundo. Chutaço do Casemiro com a parte externa do pé, uma finalização belíssima. O Casemiro falou também, Álvaro Damião. E o técnico Tite, se acompanhou a entrevista na sala de imprensa, né, Álvaro? Bem-vindo. Obrigado. Não só ele, o Casemiro, como o César Sampaio também. Hoje o César Sampaio foi muito explorado, né, na entrevista coletiva. O Casemiro, em uma das falas dele, ele fala da importância de falar que o Brasil ainda não levou gol na Copa do Mundo, né? Da importância da defesa brasileira, da importância deles todos, e ele falava não só dele que ficou ali à frente da zaga, mas desde o Richarlison lá na frente, porque o start do Richarlison ajuda muito a gente aqui atrás. Agora, em cima do que falou o Panzi sobre a fala do Tite, vamos ouvir o treinador, porque todos sabíamos, essa pergunta ia ser feita para ele, por que da escolha do Militão e não do Dani Alves? Tu tem 2 jogadores com diferentes características. Um jogador de imposição, e eu digo assim que ele tem turbo, ele conduz e tem uma chegada na frente com uma consistência de marcação muito forte. E um outro que é um articulador, um exímio construtor, que é o Dani. Entendemos estrategicamente, até porque também a Suíça ela vinha com jogadores, ela trocou inclusive o Shaqiri e botou 2 jogadores de lado de velocidade para explorar, tentar controlar o Brasil e explorar contra-ataques. Embolou e os jogadores de velocidade que saíram. Então tu tem que ter um jogador também pelo lado que te dê essa consistência para que os outros possam fazer. Essa foi a ideia. Esse é o técnico Tite. Agora tem uma outra fala dele que é curiosa. Ele foi perguntado por um jornalista americano, o jornalista inglês. O jornalista perguntou para ele sobre o tweet do Neymar. O Neymar deu uma tweetada falando que o Casemiro há muitos já é o melhor volante do mundo. E o Tite respondeu assim, ó. Eu tenho por hábito respeitar opiniões e não comentar opiniões. Essa eu vou me permitir.
Eu concordo com ele. Esse o técnico Tite. Hoje ele estava light, estava tranquilo. Na verdade, ele sempre tranquilo, né? De boa, o técnico Tite, felizão com a atuação. E eu tô com o Neymar, tá? O Neymar foi ao Twitter, como disse o Álvaro Damião, falou: Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo. Casemiro joga muita bola. Que volantaço tem a seleção brasileira, do Panzi? Igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor vai ficando o Casemiro. Uma grande aquisição do Manchester United. E ganha a seleção brasileira, que tem um baita primeiro volante. Não só ele, são muitos jogadores de qualidade. A seleção brasileira ganha jogo, Cirilo. Nas alterações também, Tite falou sobre isso na coletiva. 5 alterações. Aí entra Rodrigo, Gabriel Jesus, Bruno Guimarães entrou bem demais na partida, o Antony. Quantas outras seleções quebram cabeça para ver quem vai entrar? O Tite olha para o banco, escolhe quem ele jogar para cima e pegar, caiu, é do mesmo nível do que saiu. Já aconteceu em outras Copas do Mundo, do Brasil em fases seguintes, se encontrar com aquele com quem ele jogou na primeira fase. A Suíça vai torcer muito para o Brasil na próxima rodada, porque o Brasil enfrenta Camarões, a Suíça enfrenta a Sérvia, a Suíça vencendo e o Brasil também, a Suíça vai avançar no Mundial. Então a Suíça vai torcer pelo Brasil e vou te falar um negócio, viu? Não gostaria de pegar esse povo mais não, porque é difícil jogar contra eles. Eles têm uma defesa que não toma gol de ninguém. O Tite destacou também em entrevista coletiva esse cenário de uma Suíça que havia aparecido como a defesa de destaque no continente europeu, quanto a essa chegada para a Copa do Mundo. Falou de características espelhadas pensando na formação da seleção do Brasil, mas me parece voto vencido que para a terceira rodada, Brasil tranquilo, classificado, dá para dar uma rodada no time, né, Edu? É, muito em função também do que Camarões vai apresentar para o Tite nessa semana, que ele vai estudar nesses dias que antecedem o jogo, mas o Brasil já está classificado. O Tite precisa trabalhar com isso. É claro que o primeiro lugar ele é fundamental, é claro que o Tite vai querer vencer Camarões também, mas precisa pensar no adiante, né? E aí pode segurar um ou outro atleta. Acredito que ele nem vai mexer tanto na seleção, mas acho que não é nem por segurar alguns jogadores fisicamente, mas dá rodagem a quem jogou menos e aqueles que entram mais. Caso do Rodrigo, do Antony, do Gabriel Jesus, acho que essa turma deve começar o jogo. Pra gente fechar nosso giro aqui do estádio 974, eu chamo também o Wellington Campos com mais detalhes da seleção do Brasil. Fala, meu ídolo. Voltamos aqui do 974 Stadium. A gente saiu ainda há pouco, meu querido Cirilo, da zona mista. E olha, pouquíssimos jogadores pararam para falar com a imprensa brasileira. Gabriel Jesus, Fred, Marquinhos, Alexandro, o Rodrigo também falou com a imprensa. Quem mais falou com a gente? Poucos jogadores, essa é a grande verdade. E pela segunda vez, passou de cabeça baixa. Os jornalistas chamam e ele não dá entrevista. Se chama Lucas Paquetá. Então eu fui apurar se é um problema com algum jornalista, com alguma informação. O que diz a assessoria de imprensa da seleção brasileira, que ele é tímido, que ele não quer falar, não falou no jogo do Brasil com a seleção da Sérvia na vitória de 2-0, não falou hoje aqui na vitória diante da seleção da Suíça 1-0, mas o importante é que a seleção brasileira venceu. O Vinícius Júnior, outro que passou e não quis falar com o pessoal de rádio e jornal e site, falou apenas com o pessoal de televisão, o jogador do Real Madrid, além do Lucas Paquetá. Eles tinham um comportamento semelhante quando jogavam no Flamengo. Não é uma crítica, apenas a trazer a informação. O jogador tem direito de falar com quem quiser. E todos foram unânimes, aqueles que conversaram conosco, de que estão torcendo para o Neymar, que o Neymar está melhorando, que o Danilo também está melhorando e que nas oitavas de final eles devem reaparecer na seleção do Brasil. Sem dúvida, um rescaldo do que a gente viu na zona mista da seleção do Brasil. Volto com você, Cirilo. Aí o Wellington Campos conosco aqui na turma do bate-bola. Devolvo para você, Léo Figueiredo, em dia de vitória, dia de classificação. É a seleção do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo, Léo Figueiredo.